Então, gente, nós estamos conversando aqui sobre referências importantes para discutir conceitos das ciências sociais, né? Para a gente não ficar só no tecnicismo, só naquilo de como faz um resumo, como faz uma resenha. Isso tudo é importante, como escreve um projeto, mas a gente quer também conversar com pessoas interessantes que pensam, que se dedicam a entender, refletir sobre o papel das ciências sociais, né? O papel dessa pesquisa social, né? E como a gente pode desenvolver, né? Inquietações, né? Importantes. Então tem duas referências, dois autores, né? Principais, que eles estão no plano de ensino, né? Dessa disciplina. Estou escrevendo aqui no chat. Um é o Antônio Carlos Gil, que é praticamente, vamos dizer, o livro mais assim relevante, um livro considerado base para essa parte de pesquisa social, que é esse, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Esse livro já tem, acho que deve ter umas 20 edições, talvez. Não, um pouco menos, enfim. Eu tenho aqui uma edição de 20 anos atrás, mas o livro está circulando até hoje, né? É um livro super importante, né? E outra referência que eu vou colocar também no chat e vou apresentar para vocês, eu vou colocar o nome da autora, porque ela escreve tem várias produções sobre esse tema das pesquisas sociais, e que é a Maria Cecília Minayo. Ela tem um livrinho, esse aqui, ó, Pesquisa Social. Esse livro tem, sei lá, 80 páginas, 90 páginas. É um livro pequenininho que você compra baratinho, tá? Você acha fácil esse livro. E é lindo. De verdade, dá pra gente ler assim. Sabe quando você começa a gostar de um livro, você vai até economizando? Eu peguei, sentei ali metade do livro, agora eu tô segurando. Assim, não, vou degustando aos poucos, né? Mas é muito bom. Eu até já usei várias coisas desse livro em conversas nossas, tá? Fica agora, tô contando agora para vocês, né? Por exemplo, quando ela discute o problema de pesquisa, né? Como a gente deve definir um problema, a gente teve uma conversa sobre isso já, né? Mas, na verdade, eu estou propondo que a gente, para a semana que vem, para os próximos dias, próximas semanas, que a gente se debruce sobre esses aspectos conceituais que envolvem pesquisa social. E aí é começar do capítulo 1 mesmo, né? Então, eu estou com esse livro aqui e a minha ideia é que a gente use ele em algumas aulas, né? Eu tomei a liberdade de disponibilizar para vocês um trecho inicial desse livro, que está em PDF, para vocês verem lá no ambiente virtual nosso, né? Por quê? Porque eu gostaria de discutir também esse texto na semana que vem. Vamos dizer assim, colocar no mesmo caldo, no mesmo pacote, o vídeo do curso que eu comentei com vocês, né? Que discute ciência e psicanálise, ciência e saúde, qual a relação, né? Esse vídeo você já tem lá. E junto com o vídeo, acho que dá para ficar um debate legal, que vocês pudessem ler esse trecho da Minayo, né? Que tem lá em PDF, tá bom? Isso era uma coisa muito importante. Então, semana que vem a gente faz isso. E aí vai ser um momento, acho que gostoso. Para mim é muito importante, gente, que todo mundo participe, né? Eu não queria. A minha ideia não é abrir uma tarefa assim, entra e posta uma coisa. Não. Eu acho que nesse caso vai ser legal essa troca aqui mesmo, sabe? A gente abrir o microfone, falar, ou então escrever também. Mas acho que falar vai ser mais legal ainda, se vocês puderem, né? E depois disso, a gente vai retomando as nossas. Também vai ter essa parte mais técnica que a gente vai ter que ver como é que cita uma referência num projeto. A gente vai cuidar dessas coisas, né? Termo de consentimento, tudo isso. Mas agora acho que o momento pede esse bate-papo conceitual. Tudo bem? Então tem lá para vocês, é uma leitura agradável, interessante. O vídeo também é tranquilo, né? E, bom, em maio a gente vai trabalhar os seminários, preparação de seminário, tá? Porque aí já é um preparo para o Qualivita que vai acontecer. Muito bem. Alguma questão quanto a isso? Tudo tranquilo? Tudo bem? Deixa eu ver como é que estamos de audiência aqui. Tem um pessoalzinho que anda faltando, gente.
eu preciso levar essas, né? Eu tenho que olhar essas coisas de vez em quando. Então, conversem com os colegas, tiver, bom. Eu estou meio de olho assim, né? Porque para a semana que vem são duas coisas. Uma é o currículo Lattes, que é simples, é entrar, cadastrar e começar a fazer. Aí vocês vão postar na tarefa somente o link, né? Eu vou clicar lá e vou ver vocês. Inclusive coloquem foto lá no currículo Lattes, vocês podem colocar se quiser. Tá. E a outra tarefa é simplesmente a preparação para o nosso bate-papo da semana que vem. Então vai ser a leitura, né? E também o vídeo para a gente poder conversar. Tá? E isso, somado às coisas que a gente já tem resumo, tem resenha, tem um evento do Qualivita que todo mundo preparou juntos, já vai dar uma quantidade de atividades bem interessante para o primeiro bimestre. Tranquilo isso? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Silêncio total, eu estou entendendo que tá tudo bem, né? Se tivesse doendo, vocês gritavam. Professor, Oi. Tranquilo, professor. Tranquilaço. Então, beleza. Pode falar. deixa eu fazer uma pergunta. Aham. Vamos supor, quem foi mal em alguma das atividades vai ter uma nota mais baixa? Quem foi mal nas atividades? Bom, ninguém vai mal nas atividades, né, gente? Pô, não façam isso, se dediquem, vão bem. Assim, a gente vive num mundo que pede atribuição de notas, né? Não sou eu que faço isso, não, né? É uma coisa que é do sistema, a gente tem que fazer. Então eu vou ser obrigado a atribuir uma nota. Eu vou pegar as atividades que a gente tem, vou fazer uma média lá e tal, e eu preciso fazer isso, lançar uma nota até final de abril, né? Aliás, não sei o dia exato, mas acho que é antes do final de abril. Naturalmente vai ter notas diferentes, enfim, mas acho que Não, professor, eu quero 10. beleza. Como diz o se for o, como é que fala aqueles Karate Kid, né? Trabalhe 10 e tirará 10, né? Mostre Não eficiência sabe 10, explicar. tá? Põe o casaco, tira o casaco. Não, é beleza, a gente tá junto aí, nós estamos 10, né? Vai ser importante para vocês o bate-papo da semana que vem. Venham afiadas com comentários, tá? Para a gente fazer bem movimentado isso. Eu tô dando essa uma semana aí que é justamente para ficar legal, né? Para ter um momento bom. E aí e avisem todo mundo que de repente eu mando um e-mail para a galera, né? Bom, Professor, oi, fala, Ricardo. eu tenho uma dúvida aqui, beleza? Tranquilo? Pode falar. No resumo do Qualivita e no trabalho nosso aí, Aham. cada um do grupo fez o seu e depois a gente fez um resumo do resumo assim, dos três, certo? Foi isso? A gente Mais ou menos mandou um só pro grupo, né? isso. A gente fez, cada um fez um Tá, tema e juntamos 3 temas, beleza. certo. Só uma, assim, a dúvida que eu tenho, que nem, meu grupo foi a Bia que submeteu o trabalho. Aham. Eu não preciso botar nada aqui no AV, não, né? Não Ela... precisa. Boa tá, beleza. pergunta. Tá, não precisa não, porque de fato eu já tinha combinado isso, eu falei pra turma, não há necessidade de ficar com, porque assim, às vezes tem 4, 5 pessoas num grupo, vai colocar 5 vezes a mesma coisa, então não há necessidade, né? O que acontece é que o sisteminha lá, o ambiente virtual, vai registrando uma espécie de boletim lá virtual, eles vão registrando as notas de cada atividade. E essa atividade do resumo, eu não tô dando eu não entrei com nota nenhuma, eu tô deixando quieto ali, porque justamente por isso que eu quero cuidar, essa é a parte artesanal que eu vou fazer, eu vou ver direitinho os grupos e não há necessidade, senão fica aquele monte de coisa, bobagem, né? Então depois eu vou levar isso em conta, os trabalhos ficaram bons, os resumos estão muito bons, né? Então tá tranquilo isso, né? Tá? Não há necessidade de mexer mais nessa parte do resumo. Somente quem precisou ou quem precisar fazer alguma alteraçãozinha para mandar pro evento, mas não para nossa disciplina, tá?
Beleza. Então, assim, do que eu tinha para falar é isso, né? Na verdade, é uma preparação para a semana que vem e uma conclusão, né, do que a gente estava fazendo junto na semana passada. E agora, o que eu pensei, se ninguém tiver mais dúvidas, é começar a ler um pouco com vocês esse livro da Cecília Minayo. Eu estou com ele aqui, eu anotei algumas coisas, assim, algumas partes que eu queria destacar. Então, se vocês acharem que tudo bem, eu pensei em começar a ler com vocês, a gente lê um pouco. Aí, num certo ponto que a gente achar legal, a gente pode parar e vocês continuam. Eu quero ver, deixa eu até pensar onde que a gente vai. Nós vamos até. Deixa eu olhar aqui. A gente vai ver essas primeiras, sei lá, 20 páginas aqui. E aí, o que a gente não olhar agora, fica para vocês lerem para a semana que vem. Espera aí que eu vou falar direitinho. Vou achar aqui. Tá. A gente vai até a página 28. Então, eu vou começar a conversar com vocês agora. E aí, num certo ponto, eu vou falar, gente, olha, nós estamos aqui na página 15. Vocês continuem a ler até a página 28 para a gente debater. Deixa eu ver o que está rolando aqui no chat. Acho que a Beatriz escreveu, professor, para o debate da semana que vem. Isso, o vídeo que tem que assistir é Ciência, Método, Psicologia e Psicanálise. É esse aí, tá? É esse vídeo e um PDFzinho que eu mandei que eu vou começar já a conversar sobre o PDF agora. Aliás, talvez a gente possa fazer o seguinte, colocar na tela isso. Deixa eu ver se eu já... Vamos ver se eu... Professor, Oi, pode falar. Uma dúvida com o senhor referente às atividades complementares. Porque no AVA tem tá para entregar os relatórios das atividades complementares no dia 30 de abril. Eles colocaram errado ou é para essa data mesmo? Não, é assim. Foi aberto no sistema de tarefas, né? Como se fosse uma tarefa nessa de disciplina comum. Então, o que ficou combinado com a coordenação? A gente vai abrir, se não me engano, são 3 datas, eu não lembro de cabeça. Eu sei que a primeira é 30 de abril. A segunda deve ser final de maio e a outra meados de junho. Então vão ser 3 tarefas que vão ser abertas com 3 datas diferentes para não ficar muito acumulado. Então, assim, se alguém tiver alguma atividade complementar que fez nesses primeiras semanas, né, do ano e tal, e quiser já encaminhar até o dia 30 de maio, que vocês tiverem, se quiser, pode encaminhar até dia 30 de abril, desculpa. Aí, beleza. Depois disso, encerra essa. A gente vai abrir um novo link para vocês inserirem as coisas até, sei lá, acho que a última sexta-feira de maio e depois uma outra data em junho. Mas não há necessidade de você colocar qualquer coisa agora em abril, só se vocês tiverem algum material. Quem preferir deixar tudo para junho, por exemplo, não tem problema nenhum, vocês podem colocar, só que tem uma data ali, vai ser uma data, eu acho que junho é mais no começo do mês, né, porque a gente tem que avaliar tudo isso, é muito material, então a gente combinou com a... Isso aí eu posso explicar, porque eu que Pode falar. imprimo, tá? É assim, toda semana eu imprimo as atividades complementares que vocês colocam lá, tá? Por que a data 30 de abril? É só para mim ter um controle, para ver se eu estou imprimindo de todo mundo, porque eu abro pastinhas de vocês, entendeu? Que daí eu passo para a Débora e, né, o professor Paulo, eles vão ver quanto que vai dar de atividade, ver se vai aceitar ou não o que vocês mandam, entendeu? É isso. Pode ir mandando lá. Vocês vão mandando, é tipo um fluxo contínuo, tá, gente? Não é assim que o mundo vai acabar dia 30 de abril, não é isso. É assim que se você já tiver coisa que quiser mandar, já pode mandar, né? Para nós é legal porque não fica, sabe, de repente chegar a 50 coisas no último dia é ruim, né? Então, vocês podem ir progressivamente, à medida que tiver material, pode ir mandando, tá bom? Mas não é para estressar, não. Vão abrir, vamos dizer, como a gente fala, é fluxo contínuo, tá? Principalmente se for resenha, né, professor? Porque depois cada um tem que ser analisada. Né? Tem que avaliar a resenha e tal. Então é isso. Beleza, a Sandra está secretariando aí, porque ela sabe disso mais que eu, sinceramente, né? Dos trâmites, né? Então agradeço, né? Gente, não sei se abriu para vocês aí um PDF na tela. Será que abriu?
Vocês estão vendo? Abriu, professor. Tá. É o mesmo que o senhor colocou no AVA agora? Isso, é o mesmo que eu coloquei no AVA, tá? Ah, tá. Eu estou indo direto para a parte que está me interessando mais no momento, e aí eu vou pontuar alguns trechos aqui, algumas partes que são mais relevantes para a gente. Deixa eu ver. Eu estou com um livrinho aqui, então para mim é até mais fácil olhar direto no livro, mas eu estou colocando para vocês olharem na... Peraí, não sei se é... Deixa eu só confirmar se é essa parte mesmo. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho. Espera aí. Desafio desse... Tá. Isso. Tá, então aqui é o começo do capítulo. Ué. Porque... Deixa eu ver, seguir mais um pouquinho aqui. Deixa eu só... Ah, já sei o que aconteceu. Sabe o que acontece? Tem uma... eu estou vendo agora que esse PDF é uma edição um pouquinho diferente do meu. Não tem importância. Do que eu tenho aqui do livro mesmo. Mas é o mesmo assunto, tá? Isso mesmo. Só é que muda um pouco o número das páginas só. Vendo aqui, é isso aí. Vai até 27. No meu aqui ele vai até... É mais ou menos isso, tá? Muda pouco, mas beleza. Então vamos lá. Eu vou destacar algumas coisas importantes aqui. Aliás, vocês sabem que o PDF a gente pode também marcar, né? Eu posso marcar aqui, quer ver? Então, estamos falando do campo científico. Quer ver? A linguagem... Deixa eu ver se eu marco aqui para vocês. Eu vou tentar dar o destaque enquanto eu vou falando. Então, a ideia, ela começa falando sobre as diferentes formas de conhecimento, né? Filosofia, né? Desde a antiguidade, pensando nos mitos, na filosofia, né? Na religião, na poesia, na arte em geral, né? E a ciência é uma das várias formas de conhecimento, né? De compartilhar conhecimento, de busca de conhecimento, né? Só que na nossa sociedade a ciência de certo modo ganhou uma certa... Ela é mais valorizada do que outras formas de conhecimento, né? Então tem o que ela chama de hegemonia da ciência, né? Então aqui ela comenta, né, as explicações da hegemonia da ciência, né? Por que a ciência é vista com essa importância, né? Então, primeiro, ela responde questões técnicas, não é exatamente a nossa área de trabalho, mas, enfim, questões tecnológicas, então isso dá um certo poder aí para a ciência. Mas uma outra coisa é o fato de que os cientistas têm toda uma atenção para os métodos e para a linguagem. Então, eu acho que, vamos dizer assim, a linguagem científica é uma linguagem que fundamenta, que organiza o pensamento, né? E também, acho que a gente pode grifar aqui, métodos e técnicas, tá? Então, a ciência está relacionada com métodos e técnicas. E isso é interessante para a gente, né? Muito bem. Aí, quando a gente discute ciência, fica aquela questão, né? Mas o que é ciência, né? As pessoas tendem a valorizar dentro da ciência aquela parte mais... que as pessoas... Você fala ciência, as pessoas entendem o que? Pensa logo em que? Física, química, né? Biologia e tal. Existe uma certa... um costume, um hábito, enfim, as pessoas associam a ideia de ciência, às vezes matemática, né? Pensa num quadro cheio de fórmulas. As pessoas têm uma noção da ciência mais como ciência exata, né? Então é necessário discutir, deixa eu ver se eu acho aqui, a cientificidade, né? Da ciência social. Então, aqui, o estatuto para atribuir o estatuto de ciência ao campo social, né? Aqui ela vai discutir um pouco, né? O que é necessário para a gente poder chamar de ciência. E algumas pessoas, inclusive no vídeo, vocês vão ver, né? No vídeo que eu disponibilizei para vocês,
Tem pessoas que discutem, inclusive, se é o caso de a gente se preocupar demais em ser ciência, né? No caso do serviço social, por exemplo, eu acho que tem coisas que talvez venham antes, né? Quer dizer, o acolhimento, a capacidade de ver e respeitar o outro, isso é lá na frente, né? Primeiro plano, né? Enfim. Seguindo, né? A cientificidade das ciências sociais. Então, quando a gente está falando de ciências sociais, a gente está falando de pesquisa social. Então, seria um tipo de pesquisa, né? Qual é a grande característica, né, que diferencia a pesquisa, vamos dizer, acadêmica mais exata da pesquisa social, né? Eu acho, quer ver o que acontece? Que está relacionado, está aqui, ó. A pesquisa social, ela fala de uma realidade da qual nós próprios, enquanto seres humanos, somos agentes. Então, isso que é a diferença da física, da química para ciências sociais, para o serviço social. Nós somos agentes, a gente interfere, né, diretamente, tá? E outra coisa é que quando você está falando de uma pesquisa de ciências exatas, isso eu posso falar porque, né, vocês sabem que é minha formação, né? Eu pulei o muro, mas eu nasci lá nas ciências exatas, né? E, bom, o pessoal das exatas não gosta muito dessa palavra aqui, ó, subjetividade, né? Algo que não é quantificado, que não é tão objetivo. O olhar sobre o outro é um olhar necessariamente objetivo, né? Então, as ciências sociais, a pesquisa social, o serviço social, ele está mergulhado na subjetividade, né? E tem que ser assim mesmo. Então, isso não pode ser negado e não pode ser visto como uma diminuição de importância, ao contrário, né? E a gente está atento mesmo, né? Que mais? Que método? Então, as perguntas que se colocam são que métodos que a gente utiliza para trabalhar na pesquisa social, né? Então, por exemplo, a gente vai copiar ciências exatas? Talvez não, né? Muito bem. São esses. Depois é legal vocês olharem. A situação não é fácil, não é simples, porque as ciências da natureza, quando você fala física, química, as pessoas chamam às vezes de ciências naturais, ciências da natureza, né? Muito bem. Aí ela discute física quântica, tal, o quanto que já existe de campo muito séculos, né, dessa ciência sendo pensada, tal. Muito bem. Uma ciência de abstração, né? Mas tem uma coisa que é importante para a gente, que eu acho que a gente tem que frisar no caso da pesquisa social, que é o momento histórico. Tá? Então, no serviço social, na pesquisa social, nós temos que estar atentos ao momento histórico. Não é uma situação do tipo, sei lá, pegue o objeto ou, sei lá, aquele material sob estudo, coloque no laboratório sob condições de temperatura e de luz controladas e faça o seu experimento, incidindo o laser e faça a medida da radiação que atravessa a placa. E aí você monta um mundo ali isolado e faz. Não dá para fazer isso em pesquisa social, né? O momento histórico, quando você está falando de física, de química, muitas vezes a gente fica do lado de fora do laboratório, não é isso? Esquece o mundo e se tranca lá e faz o teu experimento. Nós não podemos fazer isso, né? Então essa presença do momento histórico, que é assim isso dá um caráter dialético e marxista no nosso trabalho. Isso não tem como a gente negar, né? Muito bem. Então, os critérios da historicidade, da colaboração e da humildade de quem sabe que qualquer conhecimento é aproximado. Gente, eu acho que é bem legal, ó, essa palavra aqui, humildade, a gente está vendo num livro sobre pesquisa. Vou falar para vocês que se fosse numa outra área, um livro de ciências exatas, eu já vi muito livro de ciências exatas e eu nunca vi a palavra humildade escrita em nenhum deles. Vocês percebem a diferença? Então aqui nós estamos num terreno que é esse, da construção conjunta, né?
Qualquer conhecimento é aproximado. Lá também, para as outras áreas também, mas aqui a gente faz questão de dar essa ênfase, né? E aí eu vou citar, saindo um pouco dessa área, mas ficando vamos dizer, na área da saúde, na interação, né, com o ser humano. Eu estou lendo aqui Freud, psicanálise, né? E os textos do Freud são belíssimos, porque o cara estava descobrindo muita coisa, propondo teorias, mas os textos dele, qualquer hora eu vou trazer algum trechinho para a gente ler, ele está sempre imbuído dessa questão é o que sabemos até o momento, ficamos em dúvida sobre o que fazer a seguir, não pretendo esgotar todo o conhecimento, aqui não sabemos ainda. Então, ele está relatando, ele está criando, mas naquele ponto de vista de processo de construção, estamos elaborando, né? Isso é bem bonito. Muito bem. Que mais? Existe uma ideia de devir no conceito de cientificidade. Não se pode trabalhar só com a norma da cientificidade já construída, daquilo que já existe. Ao contrário, a pesquisa social vai se fazendo, né? E ela vai definindo critérios, os critérios vão aparecendo à medida que você está fazendo o trabalho. Então, quer ver uma coisa? Ah, tudo bem, estou tendo um recadinho aqui, estou vendo, beleza. Sem problema, a gente está gravando, depois eu vou colocar online, né? Então, assim, você vai criando. Quando você faz um projeto, se fosse um projeto mais técnico de pesquisa mais exata, você tem lá tantos dias, tantas medições, tantas horas, faz a incidência de radiação assim assado, qualifica, quantifica, faz a análise estatística e escreve e apresenta. Ponto. No nosso caso da pesquisa social, a gente também vai seguir métodos, vai elaborar projeto, vai ter objetivo, introdução, justificativo, beleza. Só que muitas vezes, ao longo da pesquisa, a gente vai entendendo melhor certas coisas e precisa mudar de rumo. Isso pode acontecer, tá? E não é pecado, isso que eu queria falar. Essa é a diferença, né? Então, né, o procedimento científico é a aquisição de um saber e também, vou marcar aqui, aperfeiçoamento de uma metodologia. Elaboração de uma norma. Então, de repente, você vai criando condições de interface com aquela comunidade, né? Propondo maneiras. Não tá preparado, não está pronto isso. Então, você tem um começo ali, você tem um embasamento teórico, claro, mas na hora que você está fazendo, você pode adaptar coisas, né? Tem uma pergunta lá que está prevista no seu questionário, aí você chega naquela comunidade, você faz a pergunta, você vê que ficou um super mal-estar, aí você vai ver, eu usei uma palavra, eu citei alguma coisa que para eles é traumática, problemática. Então você pode reavaliar. Será que é o caso de ficar insistindo nisso? Será que é assim direto que eu vou? Sabe? Então é uma pesquisa que a gente vai construindo também, né? Isso não significa abandonar a ciência, não. Né? A gente ter o respeito pelo momento histórico, pelo contexto social. Tá? De novo aqui, tá vendo? O objeto é histórico. Cada sociedade se constrói em determinado espaço. Então a gente pensar nas especificidades. Olha, quer ver aqui, presente marcado para o seu passado. Então, a gente vai interagir com uma comunidade, é bom a gente conhecer um pouco de onde eles vêm, o que aconteceu antes, né? Não dá para você chegar, cair de paraquedas e querer começar uma conversa, né? Então, esse querer saber, esse entender o contexto, né? A gente vai ter... deixa eu aproveitar e fazer um comentário, gente. Na semana que vem nós vamos ter nosso encontro, dia 22, e no dia 23 nós teremos um sarau, tá? Que eu estou batizando aí, né? A gente combinou falar sobre o sarau dos povos originários. Então nós vamos dar uma atenção, vai estar perto, né, da data comemorativa lá do dia... que a gente fala dia do índio, mas é tão ruim falar assim, dá a impressão que... eu questiono um pouco isso, né? Acho que eu estou com a Baby Consolina, todo dia era dia de índio, né? Então, mas a gente vai lembrar e vai procurar trazer questões, né? Se vocês quiserem separar, enfim, poemas, frases, não só sobre os indígenas brasileiros, mas também discutir a questão do banhado, a questão do Pinheirinho dos Palmares, né?
A gente vai ter um tempo aí no dia 23, às 18 horas. Vocês vão receber essa... Eu vou depois ver se coloco o folder lá no ambiente virtual, tá? Mas vai ser um evento que eu acho que vai ser interessante para vocês. Então, eu lembrei disso por causa, né, da especificidade, da história, do local. Então, me deu essa lembrança, estou chamando a atenção. Muito bem. O dinamismo e a especificidade são características de qualquer questão social. Muito bem. Que mais? Todos os seres humanos dão significado às suas ações e construções, são capazes de explicitar as intenções de seus atos e projetam e planejam seu futuro, né? Então, assim, existe um nível de racionalidade, um nível de planejamento, né, nas comunidades, as pessoas organizam suas vidas. Mas é um nível, mas isso não é absoluto, né? De repente, ocorre uma decisão, às vezes em Brasília, e muda um monte de coisas, né? Então, de novo aqui, ó, consciência histórica da sociedade do seu tempo. Então, isso está sempre presente aqui, né? Agora, vem um ponto que eu acho que talvez seja o principal das ciências sociais e, por conseguinte, para a gente também, ó. Olha que interessante isso. É uma identidade entre sujeito e objeto, tá? Ou seja, é diferente daquele cara que estuda, sei lá, peças de automóvel ou peças para aviação, que ele está lá, uma pessoa, estudando um objeto ali, uma peça, né? No nosso caso, não. A gente está estudando, está acolhendo, está procurando entender um objeto que, na verdade, não é um objeto, é gente, né? Ou seja, naturalmente, tem uma identidade entre nós, né? Uma afinidade pode acontecer, né? Então, a gente lida com seres humanos. Esse é o grande lance, né? Por razões culturais de classe, faixa etária, qualquer outro motivo, tem um substrato comum de identidade. A gente se entende em algumas coisas. Eu costumo brincar, né? Às vezes você chega num lugar que você não conhece direito e fica meio querendo quebrar o gelo, não sabe o que perguntar, tal. Muitas vezes eu vou num lugar totalmente diferente, eu puxo o assunto de futebol, começo a discutir coisas, né? Mas assim, é uma forma da gente se aproximando, né? Então a gente vai criando a solidariedade, a identidade, ó. Identidade com o investigador. Se a pessoa te entende como uma pessoa parecida. Por exemplo, se você vai numa comunidade que não tem asfalto ali, pessoal tudo pé no chão, na terra. Se você for de terno, gravata, não vai ajudar, você entende? A uma interação. Provavelmente vai criar um distanciamento que é desnecessário, né? Então a gente ter essa mobilidade, né? Entender isso, né? E outra coisa aqui, o Lewis trouxe, né? Numa ciência onde o observador é da mesma natureza que o objeto, que é tudo gente, né? O observador é ele próprio uma parte da observação. Eu vou até grifar isso aqui também. Ó. O observador é ele próprio uma parte da sua observação. Tá? Muito bem. Outro ponto aqui é essa parte, as pessoas às vezes questionam um pouco, que é assim, as ciências sociais são ideológicas, existe um caráter ideológico, tá? Significa o quê? Eu vou até colocar assim, eu vou seguir aqui, ó. Na verdade, não existe uma ciência neutra, né, gente? Sempre existe uns interesses, as visões de mundo que estão ali, porque você tem sua maneira de ver o mundo, né? Então, isso aparece mais no caso das ciências sociais, né? Não é neutro. Você vai visitar uma comunidade, você provavelmente vai se solidarizar, até por instinto, assim, se você está diante de uma situação, sei lá, às vezes uma chuva forte e houve desabrigados, houve uma enchente, houve um problema ali, e você vai se solidarizar, às vezes até oferecer ajuda, enfim, né? Então, não é uma ciência neutra. Você já está mostrando que você está daquele lado ali, né? Ou em outras situações graves, né? Processos de desocupação violenta, né? A gente já viveu coisas assim nessa cidade, enfim. Então, é uma situações de tensão social, né? E você provavelmente vai se identificar, né?
um lado aí, né? Tem aquele aspecto do caráter social mesmo, né? Então, serviço social. Então, você tá lá, você não vai só para olhar, você percebe? Essa é a diferença, né? Muitas vezes nas ciências mais clássicas, ciências tradicionais, ciências exatas, é uma observação e você vai concluir coisas da sua observação. Aqui, tá, tudo bem, também você vai para observar, mas você vai essencialmente interagir, não é isso? Isso dá especificidade. Então, aqui é mais ou menos o que ela está conversando aqui, né? As ciências físicas, biológicas participam de forma diferente da ideologia social. Também nas ciências exatas existe ideologia, porque quando você escolhe um tema de pesquisa, você tem seus motivos para escolher aquele tema e não querer escolher o outro, né? Mas é uma coisa mais indireta, e no nosso caso é mais assim, evidente o nosso envolvimento, vamos dizer assim, né? A visão de mundo, o processo de conhecimento. O que mais aqui? Outra coisa, aqui, ó. Um caráter importante, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, gente? Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Um caráter importante da ciência social, né, da pesquisa social, é o fato de que é algo qualitativo. A gente também faz estatística, também faz isso, tem essa parte, né? Mas... E a foto das pizzas? Oi? Aqui, não. Só para falar assim que é qualitativo. Então, embora a gente faça estatística, embora a gente faça contas, calcule médias, enfim, a gente tem esse caráter qualitativo. Ô, Ricardo, acho que pode fechar o microfone um pouquinho? Tá tranquilo aí? Tá, beleza. Não, beleza, então tá bom. Perdão, professor, é que chegou minha pizza errada aqui, perdão. Foi mal. Relax. Beleza, tá. Então, estamos falando da realidade. Outra questão, realidade social. A realidade é mais rica que qualquer teoria. Né? Então a gente tem essa noção mesmo, é a humildade mesmo. Né? Você leu as coisas. Quando você chega lá para conhecer, o impacto é outro. Né? Bom, a gente tem já isso em miniatura quando a gente pensa em versão reduzida, quando a gente pensa na diferença da interação nossa, pessoal, assim, vamos falar presencial, né? E a interação online. Tem uma diferença, né? Muito bem, a gente tenta se aproximar ao máximo aqui, mas vai ser muito legal quando a gente puder se encontrar mesmo, né? Muito bem. As ciências sociais possuem instrumentos e teorias capazes de fazer uma aproximação, né, da existência dos seres humanos em sociedade, mas ainda a gente sabe que é incompleto, que nossos trabalhos são imperfeitos. Gente, quem lida com seres humanos, né, todos nós, né, a gente tem que ter noção de que os trabalhos são incompletos e imperfeitos. Por isso a humildade necessária, né? Não é assim, resolve tudo, tá tudo certo. Não tem tudo certo. Sempre há o que melhorar, não é isso? Nesse sentido, ela até usa a palavra insatisfatória, né? Por causa das expressões humanas, das representações sociais, né? Aborda um conjunto, vou até grifar aqui, representações sociais, também é outro tema importante para a gente. Símbolos e significados, também. Não é só número, né? Então, o que significa aquilo, aquela pessoa? Tem uma história, depois eu posso contar para vocês, de uma pesquisa que foi feita usando imagens, né? Bem interessante isso. Vai conhecer uma coletividade, uma comunidade nova, e aí o pesquisador falou assim, cada um de vocês, falando com uma moçada, cada um de vocês traz uma imagem, né? E para representar a sua vida, enfim. E aí o menino trouxe uma foto de um prego na parede, assim. E todo mundo achou super estranho isso. Nossa, mas o cara acho que não entendeu o que era para fazer, né? Não entendeu a dinâmica e tal. E o menino tinha entendido perfeitamente, né? O que acontece é que ele trabalhava, sei lá, quase 10 quilômetros da casa dele, de onde ele morava com os pais. Ele era engraxate, tinha que levar aquela caixa pesada. Não dá para ficar levando indo e vindo, sei lá, 8 quilômetros, não sei quanto, levando indo e vindo todo dia isso. Então, olha que loucura. O menino,
alugava um espaço lá num boteco, tinha um prego onde ele pendurava o material de trabalho dele, aquela caixa. Todo dia ele fazia aquele trajeto, andava pra caramba, chegava lá, pegava a caixa dele, trabalhava o dia inteiro, depois deixava aquela caixa no parafuso, no prego lá, e voltava para casa. Então ali, para ele, literalmente é a sustentação, sustento dele, né? Aquele prego simboliza a coisa. Gente, vai explicar isso, né, para o pessoal de ciências exatas e tal. A gente pode explicar, mas eles têm que estar abertos para entender essa subjetividade, né? Que aquele prego não é simplesmente é um pedaço de metal que está fincado numa superfície vertical. É uma outra coisa aqui, né? Ele está contando sobre o modo de vida mesmo, né? Muito bem. Podemos avançar talvez mais um pouquinho e depois eu vou liberar vocês para poderem ver o vídeo e ler com mais tranquilidade, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem a parte da metodologia de pesquisa, começa a falar. Deixa eu ver se eu ressalto algumas coisas aqui. A criatividade do pesquisador. Ou seja, a gente está atento para criar, né? Não simplesmente seguir receita, né? A teoria da abordagem, instrumentos de operacionalização. A metodologia ocupa um lugar central nas teorias. O que mais? O método é a alma da teoria, essa frase é legal. Essa externalidade se manifesta quando apenas usamos técnicas e instrumentos para chegar aos conhecimentos sem entrar no mérito do sentido das indagações, ou sem levar em conta os conceitos, né? Bom, metodologia, ela está relacionada com... Ela vai além da técnica, tá? A metodologia está relacionada com como você entende, com conceitos, né? Então, ela se articula com a teoria, tá? Eu acho que aqui a frase, acho que para destacar é isso aqui, o método é a alma da teoria. Então, os métodos que a gente escolhe podem ser métodos, vamos dizer, inclusivos, né? A gente tem que pensar em fazer o contrário da intimidação. Sabe aquelas pessoas que chegam assim e falam, não, tá tudo errado, deixa que eu explico. Então, se você começa uma conversa assim, não dá para você querer ouvir grandes coisas, né? Porque vai gerar um distanciamento. Então, o método, peraí, como é que é a melhor maneira de eu me aproximar, né? De eu demonstrar disponibilidade para ouvir, né? Acho que esse é o lance, né? Como diz o Rubem Alves, as pessoas precisam começar a fazer curso de escutatória, né? Tem muitas pessoas que falam curso de oratória, aprenda a falar melhor. Tá, legal. Mas assim, escuta também, né? Beleza. Que mais? A técnica, teoria e metodologia caminham juntas. O endeusamento das técnicas produz um formalismo árido ou respostas estereotipadas. O desprezo leva ao empirismo. Então a gente não pode abandonar a técnica, mas não pode ficar escravo da técnica, tá? Nada substitui a criatividade do pesquisador. Dada uma regra qualquer, sempre haverá circunstâncias em que se torna conveniente não apenas ignorá-la, como adotar a regra oposta. Olha que forte isso, né? Em certas circunstâncias, por exemplo, quer ver? Você vai fazer uma pesquisa na saúde e você precisa do termo de consentimento, tá? Um termo de consentimento é um termo que autoriza, eu concordo em responder essas perguntas, tal. Esse termo é normalmente assinado pela pessoa que está, pelo voluntário, né? Mas se for uma criança, um jovem, muitas vezes o responsável é o pai ou a mãe, né? Os responsáveis legais que vai assinar esse termo, né? O problema é que dependendo do assunto, você tem circunstâncias em que não faz sentido você pedir para o pai autorizar uma coisa onde a criança vai falar de uma dificuldade que ela tem, pode envolver até mesmo a violência doméstica, né? Já pensou? E você vai ter que perguntar para o pai se ele autoriza que... Veja situações delicadas onde a gente entra, né? Então existem regras, né? Mas às vezes não funciona aquela regra para aquela circunstância, né? Muito bem. Nos diversos momentos históricos e nos diferentes ramos da ciência, há um conjunto de crenças, visões de mundo e processos de trabalho consagrados,
legitimados pela comunidade científica. Tem aqueles que são os padrões, né? As metodologias padrões. Mas o progresso da ciência se faz, eu vou até grifar isso, o progresso da ciência se faz pela quebra dos paradigmas, pela colocação em discussão das teorias e dos métodos. Então, de repente, você faz o trabalho inteiro, chega na conclusão e fala, pô, mas será que eu devia ter adotado esse procedimento? Né? Não tem problema, não precisa jogar o que você fez no lixo, mas assim, perspectivas futuras de trabalho envolvem repensar a forma de aplicação desse questionário. Entende? Então você está contribuindo com o teu trabalho para futuras pesquisas, suas ou de outras pessoas que vierem. Tá? Isso que é aquela... aqui a Cecília Minaio fala de humildade, mas eu gosto de pensar também em honestidade intelectual. Né? Nosso trabalho teve limites, porque a gente teve, sei lá, 30 minutos para aplicar aquilo, e se tivesse 40, ia ficar uma explicação mais tranquila, mais lúdica. Enfim. A gente está o tempo inteiro fazendo e avaliando se teria como fazer melhor depois. Né? O método é necessário... Aqui já é mais provocativo, né? O método é necessário por causa da nossa mediocridade, quer dizer, ninguém é gênio, né? Que faz uma coisa rápida, já entende tudo. Não, a gente precisa organizar as coisas, precisa de um método, né? Para caminhar na produção. Muito bem. Aqui já mais ou menos a gente abordou essas coisas. O que é pesquisa, né? Aí está falando, né? Pesquisa, atividade básica da ciência. A pesquisa que alimenta a atividade de ensino e atualiza. A pesquisa vincula... isso aqui. Ó. A pesquisa vincula pensamento e ação. Então, tem uma parte, obrigatoriamente, de estudo, de leitura, mas se ficar só estudando porque é legal estudar, no caso do serviço social, perde um pouco sentido. Né? A gente estuda para conseguir agir, atuar melhor, né, na interação com os outros. Muito bem. Então, existem circunstâncias socialmente condicionadas, né? Aqui, ó, circunstâncias são socialmente condicionadas. Você vai ver lá como é que é. Aqui a gente já comentou, né, em outros momentos, toda investigação se inicia por uma questão, por um problema, uma dúvida, né? Isso a gente já falou. Aí vem as teorias, né? Os conhecimentos que foram construídos cientificamente vão, ao longo do tempo, vão fixando, firmando teorias, né? Que são formas de ver, né? Ver e saber. A associação entre ver e saber. A gente sabe aquilo que a gente vê, né? A associação entre ver e saber é uma das bases da ciência ocidental, mas nem sempre também, viu? Porque tem momentos em que a gente não vê, mas a gente sabe. A teoria é aquilo que a gente constrói, aquele conjunto de conceitos que a gente articula para compreender um fenômeno, um conjunto de fenômenos. Né? Muito bem. E aqui a gente tem teorias narrativas, discursos importantes. Eu vou grifar só esses nomes, depois a gente vai ver em detalhe. Tá? Positivismo, marxismo, teoria da ação e compreensivismo. Tá? Grandes teorias das ciências sociais. Depois a gente vai ver um pouquinho de cada uma, talvez deixar para a semana que vem isso. Tá? Então, basicamente, a gente tem as teorias, são formas de explicação da realidade. Né? As teorias são explicações da realidade. Tá? E o que as teorias conseguem? Né? Elas colaboram para esclarecer melhor o objeto. Elas ajudam, a própria pesquisa ajuda a gente a levantar questões. Né? Faz a gente entender quais são as perguntas a se fazer. Muitas vezes você elabora um questionário, mas se você fizer isso sem conhecer a comunidade, se você fizer uma visita, ou 2 ou 3, e depois você for escrever, eu aposto que você vai mudar teu questionário. Que você já vai entender quais são as perguntas melhores para se fazer, quais são as questões mais importantes para eles, né? Permite maior clareza na organização dos dados e iluminam a análise dos dados. Né?
a gente interpreta os dados que a gente coleta com base em teorias, embora aqui é um pouco delicado, porque a gente vai interpretar o que a gente tem, esse material que a gente coletou, enfim, mas nós temos que tomar cuidado porque a gente não pode deixar, como é que eu vou dizer para vocês? A gente não pode deixar a teoria se sobrepor aos dados. A teoria não é mais importante do que os dados. O que a gente descobriu ali no local não pode ser... Enfim, a teoria tem que dar conta daquilo. Não dá para você... mexe aqui, muda a resposta da pessoa. Você não pode nunca fazer isso, né? Então, é um pouco diferente. Você não pode endeusar a teoria, né? Ela tem que estar articulada com a explicação do que realmente você observou, né? Então, aqui eu não gosto muito dessa frase, é uma espécie de grade. Eu diria que a teoria é uma espécie de lente a partir da qual a gente observa a realidade, né? Aqui fica melhor, é um conjunto de proposições. Tá? É mais ou menos isso. Vou mais um pouquinho. Vamos ver a parte de proposições, né? O que são as proposições? São declarações afirmativas, são hipóteses, né? Sobre fenômenos ou processos sobre as quais estamos pesquisando, interrogando, né? Então, as proposições para uma teoria ela tem que ter algumas características. Então, vamos lá, as principais características. Elas vão lançar luz sobre questões reais. Não é uma coisa assim totalmente a vida em Marte, como é que é? Não, tá? Isso aqui é uma proposição que fale sobre aquela realidade, né? Claras. Nunca a gente evita ficar fazendo grandes hipóteses complicadíssimas, elaboradas. Em geral, a gente busca a simplicidade, né? O pessoal na física às vezes até fala, entre aspas, tá? E a elegância, né? Porque é uma explicação mais elegante do que você criar uma super história complicada para tentar entender. Deve ter sido isso que o cara foi. A gente vai no fácil, no simples, porque a gente quer uma hipótese clara, uma proposição clara, né? Que mais? A gente precisa de algo que, embora seja claro, tenha que ter precisão, né? Não pode fazer uma coisa simples, mas que não explica também direito precisamente, né? Muito bem, então quando a gente articula essas coisas, a gente vai naturalmente ler diferentes autores, acho que em algum lugar ela fala isso aqui, proposições, tal, a gente vai fazer a leitura, quer ver mais para cá? A gente quer que a nossa teoria seja compreensível, mas a gente vai olhar diferentes autores, você não vai ficar preso numa pessoa só, enfim, numa visão de mundo só, você tem que ter a sua. A sua visão você cria à medida que você está estudando diferentes autores, né? Que mais? Outra, gente, isso aqui é muito interessante, diferentes autores, quer ver? Inclusive os que desenvolvem teorias com as quais nós não concordamos. É interessantíssimo, né? A gente não pode dizer, não, esse cara não lê porque eu não gosto, né? E não, as pessoas às vezes falam coisas assim, a gente ouve. Não é por aí, né? Se a gente quer estudar mesmo, a gente tem que entender a diversidade de pensamento, a diversidade de pontos de vista, né? Por exemplo, o sociólogo Bauman, Zygmunt Bauman, é um cara que eu adoro, né? E nos primeiros contatos que eu tive com a obra dele, porque eu ouvi, enfim, é uma longa história, mas em vez de ler, eu escutei pessoas falando sobre ideias do Bauman e eu não gostei, eu achei meio estranho, meio antipático, aquela coisa de mundo líquido, sabe? Vocês já ouviram falar disso? Amor líquido, e é tudo líquido. Eu falei, mas que sacanagem, né? Não gostei daquilo. Depois eu fui ler as obras dele. Eu tenho aqui em casa uma coleção imensa de livros do Bauman, estou lendo assim, um por um e tal, e interessado para entender melhor isso, né? De fato é uma crítica, né? Uma visão crítica da sociedade, que o mundo é líquido, né? A pessoa trabalha uma hora aqui, outra hora ali, mora uma hora aqui, outra hora ali, tem um relacionamento aqui, daqui a pouco já acabou, já mudou para o outro. Então essa falta, essa coisa de ficar solto no espaço, isso é complicado, né? E ele trata disso, então você tem que
Tem que ler. Não adianta você, de orelhada, alguém falou que tudo é ali. Calma aí, vamos ler, vamos estudar. O que ele está querendo dizer com isso, né? Então, a gente precisa, como é que fala? Tem um amigo meu que fala, a gente tem que estar vitaminado nas nossas ideias, né? Por isso a coisa da leitura é tão importante. Diferentes visões de mundo, né? Vamos dizer assim. Quando investimos na compreensão do campo, deixa eu ver se aqui tem algum trecho para destacar. O domínio de teorias fundamenta nosso caminho do pensamento e da prática, né? Além de constituir um plano interpretativo para nossas indagações. Então a gente vai se formando, né? Vai criando, dominando as teorias, a gente tem condições de interpretar melhor. Constituir o plano interpretativo para nossas indagações de pesquisa. Tá? Como é que eu vou interpretar isso? Eu vou usar o pensamento, partindo do pensamento daquele cara, né? E do outro que discorda aqui, eu suponho que... Tá, aí você vai lá. Tá? Pessoal, é teoria, né? Aqui a gente está falando, é conceito, né? E, bom, agora a gente está num horário mais ou menos, está chegando perto de 8h40. Quero saber de vocês, o que vocês acham? A gente pode seguir mais, talvez a gente possa seguir mais um pouquinho, não sei. Ou então eu deixo para vocês terminarem. A gente já viu, nessa conversa aqui, a gente já viu metade desse capítulo, da parte que eu tinha separado para a gente conversar, né? Aí, não sei, vocês querem fazer um intervalo e voltar? Ou vocês querem terminar de ler vocês e a gente conversa na semana que vem? Como é que tá para vocês? Porque tem a tarefa do currículo Lattes e tem outro vídeo também para assistir. Então, vamos decidir juntos o que vocês preferem fazer, assim. Quer dar uma pausa e voltar? Vocês querem que eu libere vocês e semana que vem a gente volta às 7 horas já para conversar? O que vocês acham? Pode abrir o microfone aí. Professor, eu estava tentando fazer o coisa do currículo Lattes, né, aqui, e aí eu não estou conseguindo colocar a foto de perfil, porque fala que não, tipo, é muito pesado. Aí o senhor sabe como que eu tenho que fazer? Porque eu mandei do meu celular pro Gmail, e aí eu salvei no computador, e aí eu não sei mais como eu faço. O negócio que é o seguinte, o sistema Lattes, acho que até pelo fato de ser um como é que fala? Um arquivo muito grande, um banco de dados muito grande, eles publicam as fotos com tem um tamanho máximo, né? Um número máximo de talvez seja 100K, alguma coisa assim. Então, tem várias maneiras de fazer. Eu acho que se você usar, a Thalita está falando isso do Paint, se você pegar o Paint no computador, tem vários aplicativos que você faz. Você abre, você pode redimensionar. A maioria dos programas tem isso, de redimensionar. Então você pega a foto, abre e salva redimensionando. Às vezes você coloca uma porcentagem. Sabe quando você vai redimensionar, você quer reduzir a foto? Você pode reduzir o tamanho mesmo. Porque às vezes você tira a foto, você coloca você abre no programa, fica a foto ocupando quase a tela toda, né? E isso aí fica pesado. Então, se você salvar ela com formato menor, redimensionar, você colocar a porcentagem lá, sei lá, 30%, vai ficar uma foto menorzinha, mas na verdade no currículo é isso mesmo, né? Vai ser uma foto pequena. Então, é um caminho. Que mais? Bom, obrigada, professor, eu vou tentar. Eu acho que por mim, eu acho que eu entendi, eu acho. Qualquer coisa eu peço um socorro para a Thalita no WhatsApp. Tá. Então pode ser semana que vem também, que daí a gente termina de fazer. Tem mais tempo, né? Tá bom. Mas o pessoal sabe. Tá. Deixa eu pensar uma outra coisa da foto, só uma dica rápida. Também, às vezes, o que acontece no celular, você quando vai tirar foto, tem as configurações de imagem. E normalmente as pessoas deixam em alta resolução. Todo mundo quer foto com alta resolução. Mas para este caso do currículo, né, que é uma foto menor, você pode ir lá nas configurações da sua câmera e reduzir mesmo. É um outro caminho. Daí ela já vai salvar menor, né, com menos definição. Mas eu não sei, eu ainda acho que você tira a foto normal mesmo e no Paint acho que é tranquilo de fazer esse redimensionamento. Verifica aí.
tá? Fica esses dois Tá caminhos. bom, professor, obrigada. Beleza? Mais alguém quer conversar, falar, para eu saber se a gente segue uma leitura, dá um intervalo, ou se dá o tempo para vocês fazerem o currículo e ver o vídeo com calma e terminar essa leitura. A gente já leu metade do texto que eu tinha separado. O que vocês acham? Que eu não gosto de decidir nada sozinho aqui, porque afinal de contas, né? Ciências sociais, né? Vocês são meus objetos vivos, pô. Vocês são preciosos para mim. A opinião de vocês, né? Mais ninguém? Vou fechar aqui esse compartilhamento. Peraí. Semana que vem, fechou. Eu, por mim, tudo bem também.